Muito bom dia, podcast aqui, meu cast número 9, um vídeo por dia, todo santo dia, até o número 200. Será que eu consigo? Estamos indo aí. Número 9, hoje eu lembrei de uma história sobre resiliência e eu trabalhei na Europa durante um ano em cruzeiros marítimos. Trabalhei lá em cruzeiros marítimos e quando eu fui para a Europa, eu era cabeleireiro, trabalhava dentro de um spa e fui convidado através de uma empresa chamada Steiner, que é baseada em Londres. Ela gerencia os spas dentro de, eu acredito que 112 navios cruzeiros na época que eu trabalhava. Então são spas, né, desses spas de luxo, muito bem elaborado. Eu ali fazia o papel de barbeiro e cabeleireiro e maquiador. Sim, eu era maquiador. Trabalhavam comigo Indianara e Rúbia, duas amigas que eu tinha, que eu conheci em Londres, eram brasileiras também. Estávamos no mesmo navio, nós estávamos no mesmo barco. E é muito louco que eu estava com 35 anos e elas, cada uma delas em média de 22, 23 anos de idade. Eram meninas ainda. A primeira vez morando fora, longe dos pais, numa situação que não era diferente da minha. Fomos lá para ganhar dinheiro, trabalhar muito e ganhar dinheiro. Mas a gente não sabia o quanto era esse trabalho, como que seria isso. Então, de pior, a gente se deparou com algumas dificuldades, que era o idioma. Nós fomos treinados para vender em inglês. E uma vez você no navio italiano, você tinha que também aprender italiano, né, para se comunicar com o comando, né, para se dar bem com o comando. Por que se dar bem com o comando? Você tinha que ter um bom relacionamento com o capitão, com o engenheiro de máquina, com a segurança, com todos eles lá dentro, e a maioria deles falavam italiano, sendo que nós fomos advertidos que era para ter como língua base o inglês. Então aí foi a corrida para aprender italiano. Eu aprendi muito italiano estudando lá, consegui estudar, consegui uma bolsa dentro do navio. Eles têm uma escolinha de italiano e eu não era para mim, mas através do network eu consegui chegar até o segundo capitão, pedi para me apresentar o diretor de hotelaria, e aí eu consegui essa bolsa, e por 6 meses eu fiz um curso de italiano do básico ao intermediário. Não cheguei até o avançado. E por que eu estou contando essa história? Essas meninas, elas eram muito novas, elas não tinham a tal da resiliência desenvolvida ainda. Então a gente tinha muita pressão para vender, nós tínhamos que vender. E uma vez que o navio saiu do Brasil, quando o navio está no Brasil, acreditem, pasmem, o brasileiro gasta muito dinheiro dentro de cruzeiro. Tax free, que falam como se fosse um free shop, um duty free, né? Free shop não, como se fosse um duty free, e eles compram de tudo. O brasileiro gosta de sair, né, quando está no exterior, não vê uma oportunidade, gasta muito. E cruzeiro é uma galera, quem faz cruzeiro tem um poder aquisitivo bacana e pode comprar bastante coisa. E ali o navio vendia esses relógios da Invicta, na época estava chegando no Brasil, isso era 2012, 2013, estava chegando no Brasil e a galera comprava muito. Invicta, Tommy, essas marcas gringas, que aqui era um pouco caro, lá no navio era um preço muito acessível. E no determinado dia, uma pressão ferrona para vender, a gente tinha metas assim, realmente muito altas, e eu sempre recusei. Eu perguntava até para minha esposa, quando nós ainda namorávamos, como que ela vendia. Né? Ela falava que vendia, oferecia o caro, ela dava as especificações do caro e mostrava a opção mais barata, e o cliente tomava a decisão dele. Né? Mas eu não tinha esse apelo de venda, mas eu entendi que todo mundo tem que vender. Aprender a vender é uma arte de você convencer a pessoa a tomar uma decisão que é melhor para ela, não para você. Você tem que vender, seu papel é passar isso para o seu cliente, o que é bom para ele, se ele consumir aquele produto. Obviamente, se você for um bom vendedor, você vai vender um produto que você acredita. Quando você acredita no produto, você vende ele com mais facilidade. Se eu já vendi título de clube e o clube era uma porcaria, eu tinha que convencer a pessoa com as fotos bem ruins, na época não tinha internet, quando eu fazia esse tipo de trabalho, eu tinha muita dificuldade de vender porque eu não acreditava no produto. Eu achava uma porcaria o clube, então eu queria quase falar para a galera: putz, você vai comprar esse título, você vai se arrepender, mas eu não podia. Precisava da comissão, eu tinha que falar que o clube era maravilhoso, e é muito difícil isso. E essas minhas duas amigas aí, num determinado momento, nessa pressão de vender,
elas chegaram na cabine uma hora, a gente tomou uma bronca do gerente, porque a gente bagunçava muito, imagina. Elas eram novas, queriam se divertir também, e muitas noitadas no bar, conversando até outras horas, a performance no dia seguinte era muito fraca, e aí na semana em questão a gente não performava bem, tomávamos uma bronca ferrônea. Até que entrou um gerente, nosso primeiro gerente foi uma portuguesa, muito ruim por sinal, não tinha boa diplomacia, uma péssima liderança, não sabia negociar. Então eu comecei a observar as características de um líder, de um gerente, de um gestor, que são liderança, capacidade de negociação e diplomacia. Saber que você está num ambiente que você tem várias hierarquias, dentro do navio você tem várias hierarquias diferentes, no navio você tem vários setores diferentes, cada setor tem a sua hierarquia. E muitas vezes elas não conversam. Elas não conversam. Eu já vou voltar para a história das meninas aqui, mas eu vou contextualizar para vocês entenderem. As hierarquias não conversam. A galera que é do comando do navio, os marinheiros, o engenheiro de máquina, o capitão, o segundo capitão, o cara que vai fazer, sei lá, a tecnologia do navio, o cara que cuida do satélite, eles são, normalmente a gente chama de comando. Nós do spa, do cassino, das lojas, somos as concessionárias. E a parte da hotelaria, eles são os crew, né? C-R-E-W, crew, são a tripulação. Eu não era considerado tripulação, apesar de ser um tripulante, eu não era da tripulação, eu fazia parte da concessionária, que são empresas terceirizadas que trabalham dentro do navio. E nisso, a gente tinha que entender e negociar com todos esses três blocos de comando: hotelaria, comando e concessionárias. Cada um tem a sua torre, o seu comando, a sua pirâmide hierárquica. E nessa pirâmide você tem que respeitar algumas regras. Você não pode nunca, de forma alguma, atravessar um degrau da hierarquia. Por exemplo, se o meu gerente fizesse algo que eu não gostasse, eu não podia ir lá para o capitão e denunciar aquilo. Né? E realmente foi isso que aconteceu uma vez. Esse gerente italiano meu, que era um exemplo de liderança, um cara maravilhoso, chama Simone. Tá? Simone na Itália é nome de homem, tá? Então ele era o Simone. Simone, ele era muito bom gerente, ele sabia muito bem negociar os horários, as folgas, ele sabia ser diplomático com o comandante, com o capitão. Então, às vezes o capitão vinha trazer a esposa, a gente fazia o cabelo da esposa também, para não ter conflitos internos entre os departamentos. E entrou um gerente sérvio, e ele ia ficar por 2 meses. E esse gerente sérvio, parecia o Vin Diesel, um pouco mais fofinho. Mas ele era grande, enorme, brancão assim, ó, sérvio, careca, falava grosso. E um dia tomei uma bronca desse cara, mas eu sabia que ele não podia fazer muita coisa além de me dar uma bronca, né? E comeu o juiz nosso lá, e as duas chegou na cabine uma vez, a Indianária e a Rua, e falou que ia fazer o tal chamado sign-off, elas iam pedir as contas. Mas eu pedi as contas, ela falou, eu vou pedir as contas, eu vou sair, não quero mais ficar nesse navio, eu vou embora, amanhã eu vou embora, eu pedi o sign-off, eu meio que fiquei preocupado, porque elas, nessa época, elas eram minhas únicas amigas, né, que eu confiava mesmo. A gente entrou junto desde o começo. E para mim, aquela bronca que a gente deu era só uma bronca, que eu já tinha visto passar por várias broncas de outros patrões. Eu já tinha trabalhado em várias empresas e era só uma bronca, normal. Eu errei, eu vou tentar corrigir, pedir desculpas, eu não ia bater de frente. Tinha essa estratégia, eu tinha aprendido isso quando eu era cabeleireiro no Sorro, que a gerente da minha equipe, né, a gente chamava de mãe de equipe, ela já me falava, se você for confrontar alguém acima, o ego dele é muito alto, então ele vai rebater e por força maior de hierárquica você vai perder. Então, pede desculpa, tá tudo bem, e se precisar errar de novo, você erra de novo, porque é assim, o confronto, ele vai trazer simplesmente, se você for bater de frente com alguém mais forte, o ego vai falar mais alto e vocês vão ter problemas. Então eu aprendi desde cedo que numa posição hierárquica eu só tenho que baixar a cabeça, realmente eu estava errado, eu não tinha performado, eu não entreguei a meta, e eu tinha que aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável. E essas duas chorando na cabine, dizendo que ia embora no outro dia. E eu falei para elas assim, olha, ninguém vai embora daqui, tá? Eu falei desse jeito, eu falei para como se fosse o pai das duas, né? Eu falei, senta aqui vocês duas, ninguém vai embora daqui. Vocês estão simplesmente com algo que chama homesick, você está com saudade de casa. Tipo como se fosse uma depressão, só que bem pontual.
somente saudade de casa. Vocês querem o colo da mamãe, porque tá difícil ficar aqui, né, longe. São meses que a gente está já navegando, a gente já estava no navio fazia uns 5 meses, era um contrato de 9 meses, fazia uns 4 meses a gente estava longe de casa. Então dá muita saudade mesmo, você fica fragilizado. E a galera te batendo desse jeito, te cobrando coisas, crianças, né, praticamente duas meninas que nunca tinham sido cobradas. A Indianara acho que nunca tinha nem trabalhado, acredito. Ou tinha trabalhado, mas em coisas bem fáceis no interior. A Ruby era de Santos, então ela tinha trabalhado também, mas tinha mãe, né, tinha tudo ali, sempre aquele acalento, partindo do amor materno, e elas estavam fragilizadas, obviamente. Então eu disse, vocês não vão embora. Vocês não vão embora porque você, e eu até lembro que falei para a Ruby, você pegou dinheiro emprestado para estar aqui. Eu peguei dinheiro emprestado para estar aqui. Não precisa pagar esse dinheiro, a gente tem que cumprir o que a gente prometeu para quem que a gente prometeu. Indianara, você saiu da casa da sua mãe, você falou que ia voltar com dinheiro, você vai voltar agora com o dono banano. Se vocês cometerem esse erro de desistirem agora, passando o Saigoff, voltar para casa, vai dar 2 semanas, vocês vão estar se arrependendo muito, porque tudo vai estabilizar, as emoções vão descer, você vai estar saudade da sua mãe, vocês querem ficar com a sua mãe, eu acredito nesse momento, o tempo todo. Imagina que você possa ficar 4 meses abraçado com a sua mãe, só que isso não vai acontecer. Quando você voltar, a rotina vai te consumir, você vai voltar a fazer o que você estava fazendo, sua vida vai continuar normal e você vai falar, poxa vida, não fui forte o suficiente para aguentar uma bronca de um gerente que não pode me fazer nada além de dar uma bronca. E eu falei para vocês, não vão embora não, vocês vão ficar aqui comigo. Nós estamos juntos, a gente vai terminar esse contrato juntos, beleza? Elas choraram, disseram para mim, eu lembro, acho que a Indianara, a Ruby, não lembro qual delas, falou assim, chegando nas lágrimas, você é muito duro, chorava, falava que eu era muito duro, que eu não tinha emoção. Eu falei, mas não era não ter emoção. Eu perdi meus pais, eu tinha 18 anos. E quando ela falou que eu era muito duro, eu contei isso para ela, eu falei, Indianara, Ruby, presta atenção. Eu perdi meus pais, eu tinha 18 anos, eu era um menino, eu não sabia fazer nada, eu não sabia cozinhar, eu não sabia lavar, eu não sabia fazer nada. E nessa época eu já fiquei sozinho aos 19, porque eu morava com um padrasto, então aos 19 eu já estava sozinho, morando em casa, nesse apartamento que eu estou gravando esse vídeo. E foi muito difícil. E eu falei para elas desse jeito, como se fosse um drama de novela. Eu falei, se vocês assinarem o Saigoff, vocês vão voltar para casa de vocês, está tudo bem. O dia vai amanhecer amanhã, vai estar suave. Vocês têm essa opção de fazer isso agora e fazer daqui 5 meses no final do contrato. Eu não tenho essa opção. Minha mãe não vai estar lá me esperando. Eu não posso apertar esse botão. Eu não posso assinar essa demissão, assinar o Saigoff. Porque se eu assinar, não vai acontecer nada. Eu vou voltar para minha casa, não tem ninguém me esperando, não tem nada. Vocês têm essa opção. Trabalhem aqui. Vocês têm 2 opções, que é continuar na Europa e ainda ver a sua mãe. Eu só tenho a opção de continuar na Europa. Eu não tenho a opção de ver minha mãe. É muito difícil para mim. Aí fiz aquele silêncio na cabine, assim. Elas enxugaram as lágrimas. Pensaram, falou, realmente, a gente vai ficar. E aí a gente foi feliz até o final do contrato, né? Até a Ruby ser transferida, porque a gente continua aprontando, e ela foi transferida para o norte da Europa para poder separar o grupinho dos brasileiros bagunceiros. E isso foi a parte positiva da coisa, assim, que a gente continuou. Ela fez mais um contrato, a Indianara não fez, voltou para o interior. Eu também não fiz contrato, continuei aqui. Somos amigos até hoje, falamos de vez em quando. E, cara, espero que elas vejam esse vídeo. E, cara, foi muito legal essa fase. E por que eu estou contando essa história? A resiliência é algo que você adquire, né? A resiliência você consegue conquistar ela. Ontem minha filha me pediu ela comentou que queria vender algo na escola. Ela tinha comentado isso antes. Eu já tinha tentado fazer ela vender algumas bijuterias. Comprei algumas bijuterias, mas veja só, eu não tinha nem pensado. Ela pediu aquilo e eu não pensei, não fiz um plano de negócio para ela. Só compramos algumas coisinhas, gastamos com uns R$50 a 25 de março. Ela levou e fracassou, né? Fracassou porque criança vendendo para outra criança nem tem dinheiro. E o que criança gosta? Gosta de bijuteria? Não. Então a gente não fez nenhuma pesquisa de mercado, então ela já foi frustrada pela primeira vez aí. E aí eu continuo tentando fazer, nós aqui em casa, continuamos tentando fazer nossos filhos empreenderem. Isso, meu sogro já faz isso também, bastante. Meu sogro é empreendedor, incentiva o empreendedorismo nas filhas, nos filhos. E a gente tem essa cultura aqui em casa. Ontem
ela comentou que queria vender alguma coisa na escola e comentou de doces. Porque a galera, tinha uma menina que vendia bombom, falei, você quer vender? Quero. Aí calculamos os preços lá, acabei comprando um pote de Kit Kat, não, é moranguete, acho que é isso. Perdão. Então, comprei lá um pote de moranguete lá para ela, fizemos um cálculo, falei, ó, tô te emprestando R$20, você vai faturar R$33, você vai pedir mais um tempo para segurar esse empréstimo, R$33 de R$20 por mais um ciclo de doce. A gente vai comprar de novo, você vai fazer R$66. Aí você vai me pagar os R$20 e vai recomeçar seu negócio, certo? Então, se você vender o doce direitinho, se você conseguir fazer todo esse ciclo, você vai ter que ter R$33 na mão. E eu falei para ela, ó, você tem um problema grave aí que você é compulsiva pro doce. Já está com problema de estômago aos 13 anos porque comia muito doce. Então a gente está trabalhando também isso, para vocês verem o problema do açúcar aí nas crianças, né? Então eu falei para ela, você não pode consumir os doces, que seria como se eu estivesse dando droga para um viciado vender. Né? Então eu falei para ela, ó, o açúcar é uma droga, você tem esse vício, você tem problemas, você não pode comer esses doces aqui. Você vai só vender eles e vai trazer o dinheiro para pagar o que você pegou emprestado. Tá? Senão você não tem crédito mais no banco. O banco papai não vai te dar crédito mais. Hein? Então, fizemos esse acordo, foi ontem, que foi domingo, foi segunda-feira. Vou passar para ela agora os números direitinho para ela poder trabalhar com esses números. E é isso que eu preciso colocar na cabeça dos filhos, né? Que eles também fazem parte do mundo que vai falar de vendas o tempo todo. Você vai ter que aprender a vender igual a qualquer momento. Vou deixar aqui alguma coisa sobre vendas aqui tem os links abaixo, sempre tem links úteis, tem o link pro meu outro canal, então vai ter um link aqui com algum produto para venda, se você quiser, vai ter um link com algum canal bom de venda gratuito, se você não tiver dinheiro no momento e quiser aprender a vender, que tudo desses vídeos é ajudar você a abrir os olhos que uma hora ou outra você vai ter que estar na internet. Tem dois tipos de negócio, o que está na internet e o que vai falir. O seu negócio um dia vai ter que estar na internet. Se você quiser montar um negócio um dia, você vai ter que aprender sobre o processo de vendas, você vai ter que aprender a se vender, a negociar, a ter persuasão, porque o único meio que vai te trazer riqueza é você aumentar seu capital, aumentar a sua escala e aumentar melhorar o modo que você oferta o seu produto ou serviço. Tá ok? Então, falamos sobre resiliência aí, contei uma historinha bem bacana que aconteceu comigo na Europa. Falei sobre o que minha filha está fazendo, o que eu estou fazendo para que ela tenha resiliência quando ela quebrar alguns negócios, porque se você é empreendedor e vai montar um negócio, com certeza você vai ter que aprender com isso. Então, a vida é erro e acerto, e o acerto não ensina ninguém. Você precisa ter muito sortudo para acertar todas, isso aí ainda não aconteceu. Então esse foi mais um podcast número 9, hashtag número 9 do Verta Creations. Eu sou Charles Veras e se você gostou, deixe seu like, encaminhe esse vídeo para alguém. Um vídeo todo dia, 9/200 e até mais. E nunca se esqueçam de que a vida é um sopro.